Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus, amém? Vamos já para a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Luana, amém? Que cedeu esse espaço para nós estarmos ministrando a palavra de Deus, amém? Aleluia. Eu gostaria que você que nos acompanha nessa tarde, abrisse a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número, aleluia, 8. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor, Ele se agrada muito quando fazemos a obra do Senhor, que saímos das quatro paredes, onde levamos a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 5, diz assim. Vamos ler o 19, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Fecha seus olhos juntamente comigo nessa tarde maravilhosa. Vamos orar e pedir para que o amado Espírito Santo de Deus, Ele venha falando conosco nessa tarde. Oremos. Amado e soberano e eterno Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que nos colocamos mais uma vez, ó Pai. Senhor, eu peço que o Senhor rompa, meu Deus, todas as barreiras, Pai. Se ainda existe, meu Deus, algum demônio para querer impedir a tua palavra de ser ministrada, que o Senhor o repreenda agora, que o Senhor coloque ele por terra. Senhor, que nessa tarde o Senhor opere grandes milagres, mas sempre, meu Deus, o maior milagre será o milagre da salvação. Amém? Pode se assentar, quem pode, quem não pode, continua de pé. Bate palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia. Queridos, amados e simpatizantes da palavra de Deus, essa tarde Deus, Ele vai nos falar sobre salvação. Aleluia, nós sabemos que o Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus passava, grandes milagres aconteciam. A Bíblia nos diz, aleluia, que cegos voltavam a enxergar, coxos voltavam a andar, mas aonde Jesus passava, sempre acontecia o maior milagre, que é o milagre da salvação. Eu vejo quando o Senhor Jesus, Ele entra em Jericó. Quando Jesus, Ele entra em Jericó, Jesus, Ele já está ali no final do seu ministério, quase já indo, aleluia, nos últimos dias. E a Bíblia nos diz assim, que o Senhor, Ele entra numa cidade chamada Jericó. E quando o Senhor, Ele entra nesta cidade, a qual havia ali nessa cidade um cego, aleluia, a qual ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, rapidamente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu quero citar aqui nessa tarde a cidade de Jericó. Nós sabemos que Josué, quando ele dá as voltas ali, que cai o muro de Jericó, ele amaldiçoa a cidade, dizendo que quem, aleluia, reerguesse aqueles muros seria amaldiçoado. Mas eu vejo Jesus entrando na cidade de Jericó e a maldição tendo que cair por terra. Eu não sei se você está entendendo. Toda a maldição lançada sobre esta vila Bom Jesus, a partir dessa tarde está caindo por terra. Ai, eu já estou sentindo a graça do Espírito Santo. Toda a maldição lançada sobre a tua vida que nos ouve essa tarde está caindo por terra, porque Jericó era uma cidade amaldiçoada, mas quando Jesus, ele entra, a maldição tem que ser transformada em bênção. Você consegue entender nessa tarde? Aleluia, Jesus, ele está caminhando, evangelista, por vários lugares, mas o lugar que Jesus, ele resolveu pousar, aleluia, é aqui no Bom Jesus essa tarde. O lugar que Jesus resolveu caminhar é sobre a tua casa nessa tarde. Eu não sei qual é a
mas a maldição de Jericó estava sendo quebrada, porque Jesus entrou na cidade de Jericó. Aí você olha, você vê Jesus, ele curando uma pessoa que era mendigo. O que eu vejo? Eu vejo Jesus que ele não faz acepção de pessoas. Eu vejo Jesus que ele não tem, aleluia, orgulho em seu coração. Quando aquele cego estava à beira do caminho mendigando, diz a palavra, Jesus chega. E quando Jesus chega, ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia que Jesus era filho de Deus. E quando, aleluia, Jesus, ele olha, Jesus diz assim: deixe que ele chegue a mim. Irmãos, no mundo espiritual, quantos demônios tentaram impedir este culto essa tarde? Quantos demônios tentaram impedir você até mesmo de assistir essa live? Mas nessa tarde há o Espírito Santo que está quebrando as barreiras no mundo espiritual e vidas estão sendo alcançadas. Ele diz assim: Jesus, tem misericórdia de mim. E quando ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus parou. Ei, há um mistério aqui nessa tarde. A Bíblia diz que Jesus, ele parou. Você consegue vir comigo no pensamento? Jesus parando nessa tarde, aqui nessa vila, Bom Jesus, e perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Ei, eu vou perguntar para ver se você está em sintonia com a palavra. O que queres que eu te faça? Quantas pessoas que estão presas em cadeias espirituais, quantas pessoas que estão debaixo de maldição. O filho era uma bênção, hoje não é mais. O esposo abandonou porque está debaixo de maldição. Pessoas que outrora louvavam o nome do Senhor, hoje já não tem mais força, porque estão debaixo de maldição. Mas nós temos que fazer como aquele cego. Nós temos que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele parou. Quando Jesus para, irmãos, algo acontece. Aleluia, quando os olhos de Jesus se voltam para mim e para você, algo acontece. Jesus olhou, parou. Eu imagino que Jesus, ele tocou naquele cego e disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? Numa cidade debaixo de maldição, uma cidade que aos olhos do homem não iria para frente, mas Jesus, ele passa na cidade de Jericó. O primeiro milagre que eu vejo Jesus operando na cidade de Jericó é sobre a vida daquele cego. Pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu veja quantas pessoas que não conseguem mais ver a felicidade, não conseguem mais ver, jovem inteiro, a libertação, não conseguem mais ver a alegria. Mas o Senhor está perguntando nessa tarde: o que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor te faça? Você quer de novo a restituição da tua casa? Você quer a restituição dos teus filhos? Você quer a restituição do teu casamento? Jesus, ele está passando aqui. Você está sentindo aí, Oriando Arabai? Jesus, ele está caminhando aqui, evangelista, Arabassuriando Arabastério. O que queres que eu te faça? O Senhor perguntou. Ei, eu quero perguntar para você, movido pelo Espírito Santo, o que você não consegue mais ver? Talvez você tenha sua visão perfeita, mas a sua visão espiritual não consegue mais ver alegria dentro da tua casa, alegria, aleluia, no teu seio familiar, porque o adversário da nossa alma, ele não quer que nós enxerguemos Jesus Cristo, aquele que pode transformar a nossa vida. O adversário da nossa alma, ele coloca tampões sobre as nossas vistas, para que nós venhamos ficar num quarto depressivo, para que nós venhamos ficar, aleluia, em cima de uma cama. Mas o mesmo Jesus que passou em Jericó, ele está te perguntando: o que queres que eu te faça?
graça. E olha o que a Bíblia diz. Aleluia, a Bíblia diz assim, que aquele jovem, ele diz assim: Senhor, que eu veja. Ei, ele pediu para Jesus a visão, porque a visão turva, ela te impede de ver os milagres de Deus. A visão escurecida te impede de ver o poder de Deus. E aquele homem, ele pediu para ter visão. Sabe o que eu acho lindo? É quando Jesus olha para ele e diz assim: olha, vai, vê. Olha, a primeira coisa que Jesus diz para ele: ver. Eu imagino, irmãos, ele começando a ver a família restituída de novo. Porque o primeiro milagre é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O primeiro milagre é a transformação de dentro para fora. Eu não sei se você que está aí, aleluia, no meio da rua, dentro da tua casa, da tua internet, você consegue ver novamente o milagre na tua vida. O primeiro milagre é de dentro para fora, porque Jesus diz para ele ver. Quando ele começa a ver, ele vê que tem o que? Solução para o problema dele. Porque onde Jesus passa, os problemas, eles são selecionados. Os problemas, eles são resolvidos. E aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem, ele vê, porque Jesus diz vê. E logo depois, olha aqui que Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Porque Jesus, ele não quer apenas solucionar os nossos problemas terrenos. Jesus, ele não quer apenas abrir portas de emprego, não. Jesus não quer apenas curar essa enfermidade que aos teus olhos é incurável, não. Jesus, ele quer salvar a tua alma. Aí você olha para mim e você diz assim: mas evangelista, para aquele homem é fácil, ele era um mendigo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Mas como é que eu vou servir a Jesus, tirando todos os meus bens, perdendo tudo? Aí eu vim aqui sobre Zaqueu, aonde nós lemos essa noite, essa tarde. O mesmo homem que curou aquele cego mendigo estava na mesma cidade chamada Jericó, cidade que foi lançada uma maldição. E ali eu vejo um mendigo pobre e eu vejo um Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, cheio de dinheiro. Eu imagino, um não tinha casa e o outro tinha muitos bens. Mas como eu disse no começo da mensagem, Jesus, ele não veio somente para quem não tem ou para quem tem. Jesus, ele veio para todos nós e ele salva sem fazer acepção. Você pode erguer a tua mão e dar glória nessa tarde? E aquele homem chamado Zaqueu, publicano, ele também sabe que Jesus está ali curando. E olha o que a Bíblia diz, que aquele homem, ele procura um lugar para ouvir Jesus falar. Ele procura um lugar para ouvir Jesus transmitir a mensagem. E a Bíblia diz que aquele homem, ele corre e sobe numa figueira. Irmãos, é forte o que Deus vai fazer nessa tarde. Quando ele sobe naquela figueira, Jesus rapidamente olha para cima. Vem comigo, vamos olhar naquela árvore. Aleluia. Vira a câmera para a árvore. Vira a câmera para a árvore. Vamos olhar para a árvore. Olha para a árvore. Imagina Jesus pregando. E aquele jovem sobe no topo da árvore, cheio de dinheiro. Meu Deus. Cheios de bens, Rayane. Mas ele queria ir além, porque todo mundo que chega, Natalita, pode dizer, todo mundo que chega diante de Jesus, às vezes chega querendo alguma coisa, material, querendo uma casa, querendo um carro. Mas aquele jovem, ele tinha tudo. Ele só queria Jesus. E ele sobe em cima daquela árvore, e quando ele sobe, Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, Jesus rapidamente diz: desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quem está entendendo o mistério?
Talvez você chegou aqui como aquele cego, mendigo, desacreditado. Ninguém dá nada por você. Jesus, ele veio para você. Talvez você chegou como publicano, cheio de dinheiro. Talvez você chegou diante de Jesus, cheio de bens materiais. O mesmo Jesus que olha para o mendigo, ele olha para aquele que também tem poder aquisitivo. Ele não faz acepção. Só que nós temos que entender uma coisa. Quando ele vem, nós temos que agarrar a oportunidade. O cego, Jesus olhou para ele, Jesus curou ele e diz: vê, a tua fé te salvou. A Bíblia diz assim que rapidamente ele saiu glorificando a Deus. Por quê? A libertação veio de dentro para fora. Eu não tenho nada, mas tem alguém que olhou para mim e viu que eu não tenho nada e me quer. Ele aproveitou a oportunidade. Aí de repente veio um publicano cheio de dinheiro, cheio dos bens, cheio de amigo. Jesus olhou para mim, mas ele não olhou para mim com interesse. Porque quando nós temos, irmão, você pode reparar, se o teu bolso está cheio de dinheiro, pessoas chegam para você porque você tem dinheiro. Ah, hoje o meu amigo Davi chegou, recebeu ontem. É hoje que nós vamos para boca cheia. Ou na onde, Luana? Onde que é o lugar? Ó, fazer propaganda de graça. Vamos lá no Luizinho. Tá cheio de dinheiro. Porque tem amigos que é assim, irmãos. Eles olham para você porque o teu bolso tá cheio de dinheiro. Mas tem amigos que são como Jesus. É como esse povo que está aqui. Vieram apenas para te apresentar Jesus. E quando aquele jovem vê, opa, Jesus olhou para mim não pelo aquilo que eu tenho. Jesus olhou para mim com um olhar diferente. Desce, Zaqueu. Desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que rapidamente, olha outra transformação. Ele sentiu que aquilo que Jesus estava proporcionando para ele não tinha interesse físico da terra, mas era espiritual. Houve já o que, irmãos? Mais uma vez, uma transformação de dentro para fora. Ai, meu Deus, eu estou sentindo graça. Quem está sentindo graça? Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Rapidamente ele desceu. E quando, aleluia, Zaqueu desceu, Jesus foi para a casa dele. Pecador, tinha dinheiro, mas é pecador, né, irmãos? Todo mundo falou: ei, meu Deus, Jesus se assentou na mesa de um pecador. Talvez você está aí no mundo das drogas. Talvez você está aí no mundo do tráfico. Talvez você está aí até mesmo, né? No mundo que todo mundo olha para você e diz: ah, lá vai o pecador, lá vai o bêbado, lá vai o drogado, lá vai isso, lá vai aquilo. Jesus não está nem aí, ele quer entrar dentro da tua casa e quer sentar na tua mesa. E Jesus senta na mesa de Zaqueu. E todo mundo começa a murmurar, dizendo: Jesus sentou na mesa de um pecador. Eu vou te falar um segredo aqui, talvez você não saiba. Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os doentes. Ah, mas agora, depois de tudo que aprontou, brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com isso, agora quer Jesus. É você que Jesus quer. Ah, agora depois de ter traficado a vida inteira, agora quer Jesus. É você que Jesus quer. Jesus não está nem aí para o teu passado. Jesus, ele quer entrar e sentar na tua mesa. E todos aqueles que falam vão ter que ver que Jesus, quando ele entra para fazer uma grande mudança. E olha o que a Bíblia diz, que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus diz algo maravilhoso: hoje veio salvação para esta casa. Você está entendendo? Quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus, ele não salva só a nossa vida. Jesus, ele salva aquele filho que está dando problema. Jesus, ele salva aquele familiar que todo mundo diz assim: ó, é bom que fica 30 anos dentro da cadeia, mesmo pelo menos eu posso dormir. Não, Jesus, ele salva ele também. Jesus, ele salva. Quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus, ele salva toda a
casa. Aleluia. E a Bíblia diz assim que Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, quando você subiu na figueira, eu já fiz uma transformação na tua vida. Agora eu quero te dizer que a salvação chegou dentro da tua casa. Mas por que chegou dentro da minha casa? Porque Zaqueu permitiu Jesus entrar dentro da casa dele. E eu quero falar com você aqui essa tarde. Aleluia, que Jesus, ele já fez uma limpeza dentro de você nessa tarde, porque você sentiu algo diferente. Você sentiu algo que há muito tempo você não sentia. Jesus, ele já fez uma grande obra. Aleluia, agora Jesus diz assim: eu quero entrar lá dentro da tua casa. Mas eu sou educado. Porque o diabo não. O diabo, ele é astuto. O diabo, vocês podem ver, irmãos, ele não pede para entrar. Certa feita, eu escutei um pastor contando uma história, a qual ele dizia assim, ó, que havia uma casa, e essa casa, o diabo entrou, sem pedir permissão, separou o esposo, fez os filhos brigar, fez aquela bagunça, e ainda quebrou tudinho a casa. Ainda lamechou tudinho a parede da casa. E foi embora e deixou aquela bagunça. Ele não pediu para entrar. Mas Jesus, alguns dias depois, olhou para aquela casa e bateu na porta. Toque, toque. Rapaz, abriu a porta já sem nada, sem ninguém, sem amigo, sem família, sem filhos, sem ninguém para ter com quem conversar. Ele abriu a porta. Jesus olhou para ele e disse: eu posso entrar? Eu posso imaginar a casa de Zaqueu assim. Jesus olhou para ele e falou: eu posso entrar? Aquele rapaz falou: entra. E quando ele entrou, Jesus entrou. Jesus já começou fazendo uma faxina do fundo para fora. Jesus limpou o banheiro. Jesus limpou a sala, limpou a cozinha, lavou louça. Jesus deixou aquela casa linda e maravilhosa. E aquele moço pôde se assentar e sentir a paz novamente. Porque a sujeira, ela traz angústia. A sujeira, ela traz tristeza. A desorganização, ela traz falta de espírito. E quantas pessoas que o diabo está dentro de você, fazendo bagunça, dentro da tua família, fazendo bagunça, acabando com tudo. Mas o mesmo Jesus que entrou dentro da casa de Zaqueu, ele está falando que quer entrar dentro da tua casa. E eu te convido a levá-lo contigo nessa tarde. Tem alguém no nosso meio nessa tarde dizendo: Jesus, entra na minha casa. Tem alguém essa tarde dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, ele está disposto a entrar e limpar toda a bagunça que Satanás deixou. E o melhor de tudo é trazer salvação para a tua vida, trazer salvação para a tua casa e para a tua família. Tem alguém nas redes sociais que quer voltar para Jesus? Alguém que você está sentado aí no portão da tua casa? Você que está no meio da rua e quer voltar para Jesus? Tem alguém essa tarde? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Tem alguém? Se tem alguém, você diga: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada, faz, Senhor. Limpa tudo aquilo que está me distanciando do Senhor, amém? Aleluia, peço para todos, vamos louvar Deus com louvor, amém? Aleluia, Jesus, o Davi já está colocando ali, amém? Então que essa tarde você venha pedir, diga assim comigo, você que está em casa, diga assim: Senhor Jesus, reescreve ou escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Faz morada. Faz, Senhor, como o Senhor fez na vida do cego. O Senhor salvou. Faz, Senhor, como o Senhor fez
na vida de Zaqueu, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Bate palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Quem entendeu a palavra nessa tarde? Que esse culto, aleluia, venha a ser um divisor de águas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém, Davi? Aleluia. Pode erguer um pouquinho. Vamos adorar todo mundo junto. Pode deixar bem alto. Deixa o povo ouvir mesmo. A salvação entra na sua casa. Escute esse louvor. Aleluia. Toda a igreja. Como Zaqueu, eu quero subir. Meu Deus, que lindo. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Erga as duas mãos para cima. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Oh, glória! Eu preciso de ti, ó Pai. Aleluia! Sou pequeno demais, me dá tua paz. Trago tudo. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Glória a Deus! Sem santidade, quero amar somente. Olha que lindo! O irmão lá na casa adorando a Deus. Que coisa mais linda! Aleluia! Faz um milagre em mim. Meu Deus! Aleluia! Coloca a mão sobre o teu coração. Você que está dentro da tua casa agora, coloque a mão dentro do teu coração, na frente do teu coração. Aleluia! Comece a falar com o teu Deus, um particular agora. Como Zaqueu, isso, que lindo! quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Oh, glória! Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluia! Declara para o Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Toda a igreja declara. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Até as crianças, entra na minha casa, entra na minha. Oh, glória, Jesus te ama, filha, nós também. Que lindo! Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Erga tua mão, diga para o Senhor.